Salve vítimas, dando sequência aos nossos vídeos de The Last of Us. Hoje eu trago pra vocês uma lista com os 10 momentos mais fofos, mais softs, mais engraçados ou inspiradores, enfim, momentos legais de The Last of Us 1. Que apesar de ser um game onde a gente mal consegue respirar, já que você sai de uma situação de desespero e já entra em outra, de alguma forma acontecem essas situações que dão um pouco de descontração e alívio, tanto pro jogador quanto pros personagens. Então fiquem tranquilos que hoje é um vídeo good vibes, sem tristeza, sem sofrimento. Hoje é no amor, hoje é no amor. Vamos ver o que o Oráculo preparou pra gente, sem mais delongas, bora! Vem. Na primeira cena a gente já é introduzido à relação do Joel e da Sarah, sua filha, no dia do surto, algumas horas antes do surto estourar, e é muito bacana a naturalidade com que eles interagem, né? O trabalho em cima dos personagens é tão bem feito que você acredita que tá realmente vendo ali um pai e uma filha no momento do cotidiano. E a Sarah, por mais curto que seja o tempo dela em tela, a gente consegue se afeiçoar tanto a ela, ela conquista o jogador, por causa da sua personalidade brincalhona, o seu apego ao pai, o quarto dela que é super estiloso, e logo de cara ela já solta essa pérola aqui. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom, pode ajudar na hipoteca então. É, vai sonhando. Oi! Vai! Depois deles comerem o pão que o diabo amassou pra conseguir um carro, a Ellie revela que furtou algumas coisas do Bill, que é aquele cara que ajuda eles antes, que deve um favor pro Joel e tal. E entre as coisas que ela rouba dele, tava uma revista adulta masculina, com imagens ali de homens nus, coisa e tal, né? O que resulta nessa trollagem da garota. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Seguindo viagem, eles encontram dois irmãos, que é o Henry e o Sam, e eles param pra passar uma noite no abrigo. E lá, o Joel e o Henry, eles começam a conversar sobre a vida antes do surto, num papo sobre moto, né, e coisa e tal, que é um momento bem sitcom do game. E a Ellie não entende nada do que estão falando, fica meio sem jeito, porque pra ela é só dois velhos conversando. E a conversa é tão descontraída que você nem imagina o tamanho da desgraça que tá pra acontecer logo depois, que no caso é a morte do irmão do Henry, o Sam, e isso a gente vai falar no vídeo sobre os 10 momentos de desgraça e tristeza de The Last of Us. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Quando a Ellie e o Joel finalmente estão chegando na usina de Jackson, ela pergunta pra ele o que tinha acontecido entre ele e o seu irmão Tommy, que antes disso a gente tinha visto ele só ali no início do game, antes da passagem de 15 anos no tempo, e o Joel fala que eles tiveram alguns desentendimentos e que ele acha que a última frase que ouviu do irmão foi "nunca mais quero olhar pra sua cara". Quando eles chegam nos portões, depois de um momento ali de tensão, o Tommy aparece e assistimos a este belo reencontro. Espero que estejam perdidos. Não sabíamos que o lugar estava ocupado, só estamos tentando passar. Passar pra onde? Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joe. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma, tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Um pouco depois dos irmãos
passarem por algumas desventuras, eles se despedem quando o Joel decide, de última hora, abandonar os seus planos dele e da Ellie seguirem caminhos separados. E é quando acontece outro momento bem sentimental, já que nesse mundo pós-apocalíptico, se você se despede de alguém pra uma viagem, as chances disso ser um adeus definitivo é bem grande. Dificilmente você vai ver a pessoa novamente, seja devido à sua morte ou à morte dela. E é muito bacana como de repente o Joel, que ia deixar a bucha na mão do Tommy, né, o Tommy que ia levar a Ellie pro Hospital dos Vagalumes, ele percebe que o destino dele já tava traçado, e aí a gente tem esse espetáculo narrativo. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tommy. Vou ficar com um amigo se estiver ok pra você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que tá fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta pra cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece, já me decidi. Tem lugar pra você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Vai. E uma passagem que às vezes passa até despercebida é quando a Ellie revela ter surrupiado. Nossa, a Ellie é cleptomaníaca, né? Tudo ela passa a mão. Enfim, ela diz que pegou uma coisa enquanto eles estavam em Jackson, então ela entrega pro Joel uma foto dele e da Sarah. Toma. A Maria me mostrou isso e eu... roubei. Espero que você não se importe. Na DLC Left Behind é introduzida a personagem da Riley, que é uma amiga da Ellie, que também é o seu primeiro amor, no caso, né? E as duas burlam as regras e vão se divertir um pouco pelas redondezas. Elas saem da zona de quarentena, indo até um lugar abandonado, cheio de atrações. Eu não consegui escolher só um momento desse rolê, então tomem esse compilado. Aqui, senta do meu lado. Certo, peraí. Ok, sensualizando. Ai, que sexy! Droga! Você vai pagar por isso. Já no final de Left Behind, a Ellie e a Riley são mordidas por um infectado, e é quando, em vez de um momento de tristeza, já que elas estão ali na fossa, né, foram mordidas, a gente vê esse discurso de arrepiar da Riley, em paralelo a Ellie se preparando ali pra lutar pela vida no presente, enquanto ela cuida do Joel. Então ela convence a Ellie de que elas não devem tirar a própria vida, e sim abraçar o destino, coisa que acabou possibilitando que a Ellie descobrisse a sua imunidade ao vírus. Mas lutamos. Por cada segundo que pudermos ficar juntas. Sejam 2 minutos. Ou 2 dias. Não desistimos. Eu não quero desistir. Meu voto. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Nos momentos finais, antes da dupla chegar no hospital, eles vivem um momento contemplativo ali de muita paz, ao mesmo tempo misterioso até, eu diria. E eu me refiro a quando surgem as girafas, que é uma cena icônica da série, que as girafas brotam ali do nada, a Ellie faz carinho, então elas seguem caminho adiante. E eu digo misterioso porque é inexplicável como naquele mundo canibal, devastado, podre, aquelas criaturas lindas estavam ainda vivas e caminhando por ali, que é uma cena emocionante com um simbolismo muito forte. Não assuste ela. Não vou. O que você tá fazendo? Tudo bem. Vem cá. Ei, rapaz. Rápido, anda. Anda. Que legal. E
por último, uma passagem bem rápida, pouco antes do encerramento do game, quando eles estão voltando pra Jackson depois de todo aquele pesadelo vivo. O Joel fazendo a sua escolha de salvar ela, a Ellie chateada com o desfecho, já que ela acreditava que poderia dar uma chance pra humanidade através da cura. E nisso a gente pode ver, através de uma pequena fala do Joel, que ele, enfim, agora estava confortável em falar sobre a sua filha, Sarah, sem angústia nem dor, bem diferente do que a gente vê durante todo o jogo, quando ele nem consegue sequer pronunciar o nome dela. Acho que eu nunca contei, mas Sarah e eu fazíamos caminhadas assim. Ela era boa, eu corria para acompanhá-la. Acho que vocês duas teriam sido boas amigas. Acho que gostaria dela. Ela gostaria de você. Sim. Vamos. Olhem lá embaixo. Estamos quase lá. É isso, vamos ficando por aqui. Logo mais eu vou postar também os 10 momentos mais tensos de The Last of Us, então fique ligado. Se inscreve aí no canal, dá uma olhada aí no catálogo, tem bastante conteúdo show saindo. Valeu, meus amigos, e até mais. Bom fim de semana, a gente se vê por aí. Hello, vítimas! Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E, bom, toda a luz precede as trevas. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria. Clichês à parte, no último vídeo de The Last eu listei todos os momentos mais bacanas do game. Bacana no sentido de agradável, bonito, suave. Mas quem jogou sabe que essas partes são exceção no game. E agora eu trago a vocês uma lista que foi realmente bem mais fácil de fazer. Os 10 momentos mais tensos, violentos, tristes e desgraçados de The Last of Us 1. Se inscreve, compartilha o vídeo para ajudar o canal e bora lá. Como não começar justamente do início da nossa história, onde, após uma breve introdução dos personagens, a gente vê a Sarah, filha do Joel, acordar no meio da noite e já começar a sentir toda a mudança no ambiente. Os barulhos lá fora, o noticiário pegando fogo na TV, e de repente tudo acontece. O Joel chega desesperado na casa, o vizinho deles, infectado já, invade a casa e tenta atacar eles, o Tommy chega, e assim eles partem dali de carro, e acaba de começar então o apocalipse zumbi. Num segmento cinematográfico, e a gente ainda pode ver ali na estrada uma casa pegando fogo. Essa intro do jogo é tão fascinante que sempre dá vontade de ligar e jogar só esse começo. Acho que estão doentes. Como assim doente? Nossa! Jimmy! Pai? Vem cá, vem cá. Jimmy! Jimmy, estou avisando! Meu Deus! Vamos! Agora, é claro, o momento que acontece logo depois disso, um dos ocorridos mais tristes da história dos videogames, que é a morte da Sarah. Depois eles escaparem da cidade por um milagre, derrapar o carro, comer o pão que o diabo amassou, o Joel e a Sarah se deparam com um soldado. Sem contar que a podridão humana supera de longe o terror dos infectados, eles são baleados pelo militar sem mais nem menos, o que resulta na morte da garotinha e no trauma do Joel, que é salvo pelo Tommy bem em cima da hora, mas que agora teria que viver com essa dor até o fim de seus dias. Não faça isso, meu Deus. Isso foi muito marcante não só pela maestria como o acontecimento é conduzido, todo um gameplay com ela, uma garotinha inocente, geralmente esse tipo de personagem é super protegido pelo roteiro, costuma ser intocável e só vai morrer de repente bem lá na frente, mas não, os caras matam ela logo na intro e você fica... Hã? E aí você olha pra capa do jogo e percebe que a garotinha não era a Sarah e sim a mina do X-Men. Oh my god. Começa então a corrida para levar a Ellie, a cura milagrosa, até os vagalumes, porém quando Joel, a Tess e a Ellie chegam no Capitólio em Boston, eles descobrem que o grupo de vagalumes que era para encontrar eles lá tinha sido morto. É revelado então que a Tess foi mordida e nos seus momentos finais ela implora que o Joel leve a Ellie até o Tommy, seu irmão, um ex-vagalume,
para dar continuidade à missão. O Joel aceita, relutante, enquanto os soldados se aproximam e a Tess pede que eles dois saiam dali, e decidida a não virar uma criatura, ela então enfrenta os soldados, mata 2 deles e depois é morta. Uma morte heróica e muito emocionante, que é algo bem raro nesse mundo de The Last of Us. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Outra personagem super interessante que sai de cena precocemente, em outra decisão corajosíssima da Naughty Dog, a Tess, que inclusive no Brasil tem a mesma dubladora da Angelina Jolie, é super carismática e cativante, fica até sugerido fortemente ali que ela e o Joel têm algum lance além de amizade, e é bem revoltante quando a gente pode ver até o corpo dela de longe enquanto a gente foge dos militares. Procurando pelo Bill, um conhecido do Joel que pode ajudar eles a conseguir um carro, eles se deparam com várias armadilhas deixadas pelo maluco, até que o Joel acaba caindo numa delas, ficando de cabeça para baixo. A Ellie vai então cortar a corda pra soltar ele, mas enquanto ela faz isso com certa dificuldade, a situação fica muito complicada quando infectados se aproximam do armazém aos montes, e daí você assume o Joel e precisa atirar nas criaturas penduradas de cabeça pra baixo. Já é difícil mirar nesse jogo, nessa hora então o bagulho fica muito louco. Você ainda tem que impedir que eles peguem a Ellie e o Joel fica gritando, xingando os bichos. Mano, é de roer as unhas. Eles estão chegando! A caminho de Jackson, depois de pegar um desvio devido a um bloqueio, o Joel e a Ellie entram na rota de um bando de saqueadores, mas claro que quem percebe isso logo de cara é o Joel, quando um cara aparece no meio da estrada pedindo ajuda. De repente a dupla mergulha num pesadelo, tendo que sentar o dedo no gatilho pra escapar dali com vida, uma das fases mais tensas do primeiro game. Ele acelera enquanto chove tiro no carro, do nada um fucking caminhão quase que pega eles em cheio, o negócio é pura agonia e é bem eletrizante. Ele nem tá machucado. Pouco depois a gente conhece os irmãos Henry, que é um cara de 30 anos, e Sam, um garoto da idade próxima da Ellie, e depois de algumas aventuras juntos, os 4 se aproximam, o Joel convida eles pra ir pra Jackson também, tudo parecia tranquilo, a sensação de segurança é sempre maior quando o grupo cresce, né? Mas tudo muda quando Sam é mordido por um infectado. Fato esse que ele não conta pra ninguém, com receio, e na manhã seguinte a Ellie vai até o quarto chamar ele e é atacada. É quando a gente tem essa cena que é tipo um soco no estômago. Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry, Harry, o que você fez? vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam? Henry, não! Oh, meu Deus! Mais uma dupla de personagens bacana que morrem cedo, do mais absoluto nada, e mais um trauma pra coleção do Joel e da Ellie. Bem mais na frente, quando o Joel desiste de deixar a Ellie com o Tommy, já super apegado a ela e vice-versa, né? Eles aos poucos vão se aproximando do hospital onde estão os vagalumes. Infelizmente, eles são surpreendidos por um novo grupo de assassino que chega em peso, metendo bala no prédio que eles estão. E durante a fuga, uma tragédia quase fatal acontece. Merda! Nossa! O que você quer que eu faça? Quê? Eu coloco a mão aqui na costela até hoje vendo isso, imagina a dor que um cara desse deve sentir. E depois disso, Joel fica entre a vida e a morte, só escapa dessa graças a Ellie que lida com a situação, leva ele pro abrigo, cuida da ferida, arruma remédio, tudo mais. E o preço que ela paga por isso vem no próximo momento.
o Joel debilitado, a neve judiando deles e diversos outros perigos à espreita, a Ellie é capturada por David e seu bando de canibais. Depois dele ser introduzido na história como um personagem amigável, o psicopata se revela e mostra uma forte obsessão pela Ellie, que se recusa a mostrar qualquer afeto pelo maluco. Ele decide então cortar ela em pedacinhos, e depois de uma jogada astuta da garota, onde ela usa a imunidade dela como trunfo, dizendo que estava infectada e tal, ela consegue escapar e começa então uma perseguição pela instalação dos canibais. Enfim, tudo culmina na morte do David pelas mãos da Ellie, numa cena pesadíssima, que, como eu vou trazer ainda pra vocês em um vídeo sobre o amadurecimento da Ellie, vai marcar o caminho sem volta da personagem, marca a morte de sua inocência. Ellie! Para! Para! Não toque em mim! Não! Tudo bem, sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Depois de tudo isso, quando a dupla já tá com o pé dentro do Hospital do Vagalumes, na hora de atravessar um córrego com um ônibus que, tipo, improvisava uma ponte, tudo vai por água abaixo, com o perdão da expressão. Sai daí! Mãos pra cima! Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! É um veneno atrás do outro, eles estavam procurando aqueles caras ali há 1000 anos e os filhos da mãe aparecem bem na hora derradeira só pra atrapalhar. E o pior é que você não sabe o que aconteceu com a Ellie, se ela morreu, se ela tá viva. Depois a gente sabe que ela tá lá sedada e a gente só vai ver ela consciente de novo lá no final do jogo, depois que tudo de ruim que tinha pra acontecer já aconteceu. E pra fechar a nossa lista, é claro, não podia ser diferente. O Joel se depara com um dilema terrível. Deixar Ellie morrer e salvar a humanidade, ou salvar sua filha e deixar a humanidade ir pro brejo. E eu digo dilema entre aspas, pois, como sabemos depois, nunca houve dúvida na cabeça do Joel, permitir que a Ellie morresse estava fora de questão. E aí depois é toda a carnificina que se segue. Aliás, eu joguei esse jogo na maior dificuldade possível, porque eu demorei muito pra conseguir jogar, e aí quando eu peguei eu queria ter uma experiência mais singular. E aí, mano, toda a dificuldade que tem pra você matar os vagalumes com um armamento pesado é a fase onde o filho chora e a mãe não vê, porque já tá morta. Porém, de toda essa sequência, o momento mais marcante é quando o Joel entra na sala de cirurgia e mata o médico e os enfermeiros a sangue frio. Eu não vou deixar você levar. Eu não se Animal! Tudo bem que a terceira enfermeira é opcional, você pode deixar ela viva, mas até parece que alguém deixa, todo mundo mata, eu sei, mas é o nosso segredo de boa. E depois disso a gente ainda tem uma cena muito emocionante do Joel correndo com a Ellie nos braços, coisa que faz alusão direta ao início do game quando a Sarah morre. É idêntica e, putz, só de falar já arrepia aqui. E essa foi nossa lista, muito obrigado vítimas por assistirem até aqui. Se vocês colocarem algum outro momento específico, deixa aí nos comentários se eu deixei alguma coisa legal de fora. A gente se vê na próxima, até mais. Passa mal, especial, não tem igual. Fala, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E vamos agora revisitar os momentos mais cutes e beautifuls de The Last of Us Parte 2. Sim, apesar de toda a carnificina que ocorre durante o game, esse que tem o dobro da duração do seu antecessor, ainda rolam momentos mais pacíficos, inocentes, que com os gráficos ultra realistas que chegam aqui no final da geração, eles criam uma imersão poucas vezes vista antes na história da oitava arte. Então vamos lá, lembrando é claro que o like e a inscrição de vocês
vocês é essencial para ajudar o canal, então façam as honras. E como não começar com esse momento emblemático logo no início, quando o Joel vai visitar a Ellie pra dar o violão de presente pra ela, uma cena que começa bem crua e seca, como eu falei no vídeo sobre o amadurecimento da Ellie, ela já tá ligada que tem alguma coisa errada e que tem um certo vazio ali que separa os dois, mas quando o Joel pega na viola, meu amigo, é como se ele refizesse a ponte que liga os dois, né? Ele, na falta de palavras, começa então a tocar o Future Days, do Pearl Jam, que foi escolhida a dedo pra essa parte, já que a letra diz tudo que ele sente pela Ellie. E não só isso, também funciona como um indicativo do que viria depois, e também acaba funcionando ao contrário, ou seja, é tanto do Joel pra Ellie como da Ellie para o Joel. Ela inclusive volta a tocar essa música mais pra frente, claro que com uma certa dificuldade pra sair ali da intro, já que é uma música que mexe muito com o emocional dela, mas enfim, cena linda. Se eu te perdesse, eu perderia a mim mesmo, só digo isso. If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts. E esse jogo é foda. Pós-apocalipse, trocentas cenas de morte e violência explícita, puro gore, potência máxima de toda a indústria dos videogames, e a primeira gameplay de combate, por assim dizer, que a gente tem no jogo é do quê? Uma guerra de bola de neve da Ellie e da Dina contra a criançada lá no assentamento. Porque você é medrosa? Aí, medrosa! Eu odeio tanto esse moleque. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Vocês é que pediram! É melhor correr, seus merdinhas! Puta merda! Se protege! Vai, vai! Peguei! A gente tá no páreo, otário! Toma, distraída! Aí, cara! Vem minha gostosa que hoje eu vou te barulhar. É muito fofo, você até esquece por um momento que elas estão prestes a sair pra uma missão de pós-apocalipse zumbi dos infernos. E falando em esquecer que tá num mundo de bosta tomado por criaturas e bandidos, esse casal faz isso muito bem ao entrar na estufa de maconha lá do antigo parceiro delas, com os back já boladinho, tudo de mão beijada, e aí rola todo um clima, a química entre a Ellie e a Dina é sensacional, a Dina começa a provocar ela, dizendo que o beijo que elas tinham dado na festa tinha sido nota 6, e aí elas chapam juntas, fazem sexos, e cara, vou te falar, se eu fosse elas, eu não ia querer sair dali nunca mais, ainda mais sabendo toda a desgraça que logo viria a seguir, né? Bom, a gente vai ficar presa aqui, né? Pior que vamos. Isso daqui dá uma cadeia. Depois a gente tem outra parte musical no jogo, que assim como o Future Days também traz um foreshadowing do que vem pela frente, e eu me refiro à parte que a Ellie toca Take On Me pra Dina. Além de encher os nossos ouvidos com essa versão super legal da música, ela nos remete também à situação que o casal vai enfrentar na reta final do jogo. I'll be gone in a day or two, eu vou partir em um dia ou dois. Então é aquilo, me segure, esteja aqui comigo agora, aproveite isso enquanto ainda dura, que como sabemos, a Ellie acaba deixando a sua amada pra ir atrás da vingança, mesmo com a Dina implorando pra ela não fazer isso, e até onde a gente sabe é assim que termina a história das duas, como a música já indicava antes. Foda! Quero ir pro espaço sideral. Mais tarde, num flashback, a gente acompanha o Joel e a Ellie num passeio de aniversário dela, onde ele faz uma surpresa. Eles chegam num museu pré-histórico pro delírio da Ellie, né? Onde além de diversas atrações jurássicas e itens fodas, vem depois a cereja do bolo, que é uma réplica de uma espaçonave em tamanho real. A dupla entra, senta. Então o Joel finaliza a surpresa dando pra ela um aparelho com fones de ouvido, e ao dar play, a Ellie percebe que se trata de um áudio de uma decolagem real. É aí então que vem uma cena linda, única, magistral, cinematográfica,
que dá um close bem dado assim na cara da Ellie, enquanto a imaginação dela transporta ela e a gente, né? Ela sente como se estivesse realmente num foguete, e nesse momento assim é como se ela esquecesse tudo e todo o resto. Uma passagem emocionante e perfeita. Já em outro flashback mais depois, a gente vê uma situação bastante engraçada, que a relação deles já anda meio estranha conforme o tempo a Ellie vai começando a perceber e se questionar cada vez mais sobre o que diabos aconteceu naquela noite do Hospital dos Vagalumes. E aí ela sai pra dar um rolê com o Tommy, dá uns tiros de snipada nos infectados e eles conversam. O Tommy pede pra ela parar de evitar o Joel, porque ele já tava ficando meio preocupado. Não tem por que se preocupar. Eu sei que não. Mas se você não falar nada, ele vai achar que tem algo errado. Ele faz aquele papel do tiozão, né, o Tommy, e aí ela promete que vai ficar de boa com ele, então eles encontram o Joel um pouco depois, e é muito divertido de ver ele todo encucado. Eu diria que dá até pra notar um pouquinho de ciúme que ele tá do Tommy com a Ellie ali, é um sarro. Aí o Tommy manipula a situação e faz eles darem um rolê pra se reconectarem, um momento bem sessão da tarde em The Last of Us. Os tiros lá fora foram vocês, né? Eram só uns retardatários. E a Ellie testou a minha mira. E aí, gostou? Aham, gostei. De todas as reviravoltas que The Last of Us tem, talvez a maior de todas elas tenha sido no momento em que a história dá uma cortada no meio do jogo pra voltar lá do início e começar a mostrar todos os eventos do ponto de vista da Abby, que até então era a fucking vilã do jogo, assassina do Joel, maldita. Claro que isso até esse momento, pra que a gente colocasse todas as perspectivas na mesa e pro desespero de todos os gamers tóxicos, a gente ser desafiado a ter empatia com o próximo. E logo de início a gente é golpeado com uma puta cena fofa e linda da Abby andando com seu pai pela floresta, atrás de uma zebra grávida pra ver os filhotes. E o momento em questão que eu me refiro não é nem aquele onde eles libertam a zebra, afinal aquilo na real dá uma agonia, né, só de ver a coitadinha sofrendo, até eles conseguirem tirar ela lá do arame. Mas sim, todo o papo que eles batem na trilha, sabe? É muito pai e filha natural, igualzinho o Joel com a Ellie / Sarah, né? O pai da Abby já é mais um tipo palhação, ele fica indagando ela sobre o namoro dela com o Owen. É um personagem muito bem construído, apesar do seu pouquíssimo tempo de tela. Você tá um pouco lameada, meu anjo. Você também. Onde? Aí, ó. Vem. Ninguém esperava, quando uma fera de 4 patas vai pra cima da Ellie, que se tratava apenas de uma dog comum e leal, além de muito bem treinada. Antes de sair em missão, a Abby passa lá no canil pra pegar a companheira dela, que é a Alice, e lá ela aproveita e ainda faz um carinho no outro cachorro, chamado Urso, e é nessa hora que todo mundo vomita arco-íris. Chega até a jogar bolinha pra eles, vão lá buscar. Ah, Naughty Dog. Você ainda vai me matar do coração. É a única que aguenta a sua chatice. Deixa de ciúme. Oi, Al. Vamos lá pros caminhões? Vamos lá então, vem. O sorriso vale mais que um diamante. Se você vier comigo, aí nós vamos adiante. Depois de tanta violência, tanta ocorrência que o índio não tava entendendo nada, O delegado fumava um charuto fedorento. a gente é presenteado com uma sequência na fazenda onde vive ali a Ellie com a Dina e o JJ, o novo bebê delas. E foi quase impossível escolher só um momento entre tantos que tem nessa parte que aquecem o coração. Tem eles brincando e olhando no espelho, tem dança em família, carinho no cabritinho, mas o que mais me tocou lá no fundo da alma é quando a Ellie senta no trator com o JJ e simplesmente contempla. Contempla o horizonte, a vida, as coisas e as não coisas, enquanto diz que teria muito o que contar das histórias no futuro pro neném. E aí sobe aquele violão de arrepiar da trilha sonora. Eu cheguei até a pensar que nessa parte o jogo ia acabar, pensei que era o desfecho, que os créditos logo iam subir ali. E assim, se fosse, também seria perfeito. Quase, né, que ainda tinha umas pontas meio soltas. Mas enfim, só amor por essa parte. Pronto. É bonito, né? Quer saber de uma coisa? Eu vou te ensinar a tocar violão. Quando suas mãos crescerem. E pra finalizar, temos o final,
que é a última recordação da Ellie pelo Joel. E sim, eu fiquei com muita dúvida se eu colocava esse momento aqui ou na lista dos tristes, mas como na lista dos momentos tristes tem só violência e desgraça, cabe muito melhor aqui nesse vídeo, já que apesar de ter todo um tom melancólico, afinal, você sabe que ali foi a última conversa que eles tiveram antes do Joel morrer, eu encaro como, sabe no Divertidamente, quando a tristeza e a felicidade se unem e criam um sentimento ambíguo? É isso. É seco, delicado, difícil, porém extremamente necessário, já que é nesse diálogo bem sutil que a Ellie demonstra pela primeira vez um pequeno indício de que poderia perdoar o Joel pelo que ele fez, ainda que demorasse, que fosse um processo longo. E olhando em retrospecto, você imagina como tudo isso teria sido pior pra ela se ela não tivesse ido até a varanda dele naquela noite, se tivesse terminado tudo com ele brigado. E enfim, uma passagem linda e acima de tudo, humana. E é isso então, vítimas, a gente vai ficando por aqui, muito obrigado por terem assistido, se inscrevam, curtam, comentem aí algum momento de The Last 2 que te faça sorrir ou chorar de emoção, que eu possa ter deixado de lado. Tamo junto e a gente se vê por aí. A gente se vê. Agora que já respiramos, curtimos o momento, fumamos um beck com a Dina e com a Ellie, fizemos carinho na Alice e até decolamos numa nave espacial. É chegada a hora de mergulharmos de cabeça no sangue, uma vez que The Last 2 é só Deus nos acuda durante umas 20 horas de gameplay que se seguem, a violência não tem limites, a tristeza e a amargura... A tristeza e a amargura também não, e de sobremesa temos desespero à parmejana. Não tem jeito. É pedra, cimento e areia, amigo. É tanta coisa pesada que a gente testemunha ao longo do jogo que, diferente dos vídeos anteriores, nesse aqui não couberam apenas 10 momentos, então agora, se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, pois este é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Coloque o cinto de segurança que vem agora os 13 momentos mais tensos, ou tristes, ou desgraçados de The Last of Us Parte 2. Yo! Depois da maneira que se conclui o primeiro game, uma coisa que eu tive certeza depois de muita reflexão durante todos esses anos à espera de uma continuação foi que a vida, o destino e, é claro, as pessoas não iriam deixar barato pro Joel. Uma hora a conta ia chegar, isso é até matemático, o mundo já não é tomado lá pelas melhores pessoas e o cara foi lá e matou gente pra um caralho, caminhão filha da p... E é claro, o fim da linha, o recorde inquebrável, foi ter feito uma chacina no Hospital dos Vagalumes, matando guarda, funcionário, nem os estagiários e a tia da cantina foram poupados naquela noite, vocês lembram, foi a gente que controlou ele, foi vocês que fizeram aquilo. O que pegou todo mundo de surpresa foi a maneira como isso aconteceu logo no início da história, com um corte cru, sem trilha sonora, com requintes de crueldade, e não só isso, pelas mãos de uma personagem que a gente tava controlando. Bora assistir esse soco no estômago. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendejo. E ele ainda dá o seu último olhar pra Ellie. E é curioso observar que naquela altura a gente já sabia que ele ia morrer. A perna dele já estava estraçalhada naquela outra cena absurda quando o grupo ouve o nome dele e a Abby já se adianta metendo um tiro de escopeta na perna dele. Coisa que no meio da confusão a Ellie nem repara, ela só fica desesperada falando pra ele levantar e reagir. E é quando a Abby finaliza e vem aquele zumbido de fundo representando a confusão mental e o ódio que a Ellie estava sentindo. Não tinha nada mais que ela ouvisse, a gente também não, né? A única coisa que eu pensava naquele momento é: quando é que vai chegar a parte onde eu vou ver todos esses desgraçados pagarem por isso? E depois a gente vê que na verdade o buraco é mais embaixo. Enfim, uma perfeição em termos de narrativa e abre nossa lista com toda a dor possível no core. Não! É arriscado deixá-los vivos. Foda-se, porra! Eu vou matar vocês! Conforme o desenrolar da sua busca por vingança, a Ellie chega até a Nora, uma das membros da WLF que estão presentes no momento da execução do Joel,
e a surpreende. Depois de uma puta de uma perseguição, a Ellie consegue se safar dos soldados e atrai todo mundo pra uma zona infectada ali, cheia de poros, né, o ar pesadíssimo, se aproveitando, já que ela é imune. Aliás, eu adoro como a maneira que o roteiro sempre usa a imunidade da Ellie, que é sempre de uma maneira super criativa e inteligente. Enfim, a Nora se recusa a dizer qual que é o paradeiro da Abby, e é quando a gente vê o lado mais obscuro e cruel da Ellie, que tortura ela de um jeito bem escroto e tira a informação à força. Eu não vou entregar a minha amiga. Você vê que a iluminação vermelha, sombria dessa cena já mostrava que ali o negócio ia ficar sério e não deu outra. A Ellie já tava on trevas nessa altura, pagando um preço psicológico altíssimo depois, como a gente vê na outra cena que ela volta pra Dina, com as mãos sujas de sangue, né, em todos os sentidos. Fiz ela falar. Conforme foi ficando mais velha e rebelde, a Ellie acaba fugindo da fortaleza de Jackson para fazer uma pequena visita no hospital St. Mary, aquele onde rolou toda a treta do final do primeiro. E lá ela vasculha e começa a encontrar provas cabais de que o Joel tava mentindo para ela, como uma gravação de uma das vagalumes, que foi uma das últimas a deixar o local. E na manhã seguinte o Joel chega lá a cavalo desesperado atrás da Ellie, e é quando ela enfim coloca ele na parede. E aí, velho, ou tu para de caô ou eu vou embora para sempre. E aí ele enfim conta tudo pra ela. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Oh, meu Deus. É um momento triste porque a gente vê a quebra da relação entre os dois. A gente entende o tamanho da angústia que a Ellie sente numa hora dessa, afinal você descobrir que podia ter dado pra humanidade uma cura, mas em vez disso seu pai foi lá e matou dezenas de inocentes e ainda por cima escondeu isso o tempo todo. Você se sente traído, além de tudo, e impotente, porque é uma coisa que não dá pra reverter, e foi a escolha mais importante da vida dela que outra pessoa resolveu tomar por ela. E nossa, aqui a qualidade do game dá um show na expressão facial dos personagens, que você vê o Joel endurecer que nem uma pedra pra tirar forças e dizer as palavras. Em resposta vem a Ellie, que fica destruída, tomada pela tristeza. É sem precedentes, e é claro, foi triste e ao mesmo tempo necessário, porque não ia rolar conviver com aquela sombra entre eles pra sempre. A merda ia ter que ir pro ventilador uma hora ou outra. Seguindo. Mais adiante, a Ellie chega até o esconderijo do Owen no aquário atrás da Abby, só que ela não encontra a Fortuna lá, em vez disso ela confronta a Mel e o Owen, matando o casal de uma maneira horrível, depois deles reagirem. Antes de morrer engasgado com o próprio sangue, o Owen ainda diz a sua última palavra, ela. E, naquele momento, a Ellie se dá conta do nível onde a sua obsessão por vingança estava chegando. Ela havia matado uma mulher grávida. Aponta onde ela tá. Ponta, porra! Owen! Me diz onde a Abby tá. Onde que ela tá?
Ela fica completamente atordoada, ela é tirada dali pelo Tommy e pelo Jesse, que chegam logo depois, e vai embora. Essa parte é tão pesada e triste que até mesmo faz a Ellie repensar a sua obstinação quanto a matar a Abby. E muitos de nós que acompanhamos a história seguindo ela nesse fundo de poço, esse desgaste, acompanha ela nessa dúvida, né? É melhor parar por aqui e vamos voltar pra Jackson. Eu, nessa altura, pelo menos, só queria que ela pegasse a mochila, voltasse, deixasse quieto essa fita de vingança. Já deu, foi. Nada de bom, podia sair daquilo, vamos assistir televisão. Mas isso eu nem comentei sobre o que acontece na entrada do aquário, que é quando ela mata a cachorra, a Alice, que tudo bem que no momento ela é apresentada como uma puta ameaça, né? Do nada ela surge um bichão daquele pulando em cima, só que depois a gente vai descobrir que era a cachorrinha da WLF, que é treinada lá pra ajudar os soldados. Eu até me recuso a reproduzir a cena aqui, porque matar cachorro não rola, só em Resident Evil, que são aquelas aberrações, tá tudo bem. Fora isso, irmão, stop! Depois disso, a gente volta 3 dias no tempo pra campanha mostrar pra gente os eventos do ponto de vista da Abby, e depois de apresentar o pai dela, a vida que ela tinha antes da grande virada, é um aperto no coração ver o momento em que ela encontra o corpo dele lá na sala, né, que o Joel entra, mata ele, salva ele, etc. O grito de dor que a Abby dá, e aí eu já ressalto a dublagem do Brasil, que dá um show. Cara, é uma reação que se aproxima muito da realidade, é super identificável. E a montagem nessa hora deixa tudo mais foda, porque a câmera já foca na agonia da Abby enquanto ela é amparada pelo Owen, e depois a gente já tá vendo a Ellie momentos antes de finalizar o Joel, já endurecida pelo tempo, pela vingança, pensando nessa noite pra lembrar a ela mesma, né, do porquê que ela tava fazendo aquilo. Épico. Ele ainda tá nesse prédio? Esse é meu. Abby. Não! Abby, não olhe. Pai! Abby. Não! Não! Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Morri! Depois de ser capturada pelos cicatrizes, ou serafitas, seita religiosa que vive em pé de guerra com a WLF, a Abby é levada pro seu julgamento. Eles interrompem o seu enforcamento para que uma mulher, muito da estranha, abrisse a barriga da Abby com uma faca, porém isso é adiado quando eles trazem a Yara, uma serafita, para ser interrogada sobre o paradeiro do seu irmão, já que ambos foram considerados apóstatas devido ao leve ser trans. Ao cuspir na cara da líder, os capanga martelam o braço da Yara pro nosso horror, uma das cenas mais pesadas e surpreendentes do jogo. Cadê a outra apóstata? Corta as asas dela. Salva aos 45 do segundo tempo, e é claro que a partir daqui começa uma nova estrada para Abby, onde através de seus novos amigos ela vai em busca de uma redenção depois dessa inesperada aliança. Essa parte é muito tensa, e quando eu assisti que a Abby começa a sufocar naquela corda, eu pensei, lá se vai. Partindo em missão para pegar os itens necessários para Mel amputar o braço da Yara, a Abby e o Lev vão até o hospital da WLF por um caminho secreto, uma ponte improvisada que os cicatrizes usam para transitar com mais segurança e fugir das enchentes. O problema é que ficava lá nas alturas. Chegando no alto dos prédios, no centro comercial, eles começam a travessia, que vai se mostrando cada vez mais perigosa a cada passo que eles dão, e chega a ser muito engraçado até ver a Abby em choque com a altura, até que na reta final o coração vai na boca com o que acontece. Vamos! Tô tonta! Merda! Baby! Aguenta! Me puxa logo! Me puxa!
Tá pronta? Puta que pariu, a agonia toda vez que aquele treco de madeira fazia um crack. É uma pontada no peito, você, pego de surpresa a todo momento, você pensa, ah não, ela vai atravessar, não, o Levi vai puxar ela, eita porra! Quando o Levi volta pra Ilha dos Serafitas atrás de sua mãe, a Abby vai atrás dele e no caminho topa com o Manny, seu melhor amigo, acho que dá pra colocar assim, né? Numa situação delicada. Tem ali um atirador de elite na maldade pra meter ferro nos dois. Eles então se unem e após muito sufoco, quando a gente menos espera... Bora. A Abby então troca a porrada com o atirador, que pra nossa surpresa é o Tommy, e aí você fica, quê? Como assim? A cabeça dá até aquele nó, você não sabe pra quem torcer, até que ele cai na água, e eu fiquei rezando pra que ela não ter sido a morte do Tommy, e fala sério, quando o Manny morre, o sangue dele na cara da Abby, mais um puta trauma pra conta dela, e já tá quebrando o recorde da Ellie daqui a pouco. Esse jogo é foda, quando você se recupera de... ele te dá uma chacoalhada, quando você se estabiliza de novo, ele vem dar uma maior ainda. É foda. Após recuperar o Levi, é revelado que a Ilha dos Serafitas está sob um ataque pesado da WLF, que, sob a liderança do Isaac, que é o líder deles, chefe da Abby, pretende exterminar o grupo de uma vez por todas. A Yara então é baleada e a Abby fica entre o Levi e os seus antigos companheiros. O Isaac chega sem entender nada, manda a Abby sair da frente do cicatriz, ela tenta explicar a situação e sair fora, mas o cara fica irredutível, isso no meio de uma chuva, a noite já caiu, a ilha pegando fogo literalmente, todo um clímax construído, até que o Isaac começa a contar. Você vai atirar mesmo em mim? 2. Porra, eu não vou sair. Não! Mas que porra! Atira nela! Tenso. Dá muita pena da Yara, mas ela é aquilo, salva o dia. E é uma sequência de rumos inesperados, né? Você cria primeiro empatia pela assassina do Joel, que você já não queria. E aí daqui a pouco você já tá triste porque o inimigo dela tá caindo, tá tendo toda a ilha queimada, né? Você tem pena até dos cicatrizes, por mais que tenha muito nóia lá dentro, você sabe que também tem as pessoas boas, já que existe o Levi e a Yara ali. Assim como do lado da WLF, tem muito inocente morrendo também dos Serafitas. E é muito triste ver a ilha caindo, mas pelo menos você vê que eles lutaram até o final. E não foi tão simples como a WLF achou que seria. Inclusive, foi uma perda enorme para a WLF, que achou que ia chegar lá, tomar tudo e não ia ter quase nenhuma baixa. Mas não é o que acontece, já que os Serafitas também já estavam esperando por um ataque. E aí então começa toda aquela guerra e os dois lados vão pro brejo. Chegamos então novamente ao reencontro da Abby e a Ellie lá no teatro. A Abby rende o Tommy, ao que a Ellie e o Jesse vão correndo até ela, e logo, ao abrir a porta, o Jesse já é baleado na cara. Elas então começam a conversar e a tensão vai subindo, você não faz ideia do que pode acontecer. A Abby revoltada, afinal ela tinha acabado de encontrar o Owen, a Mel e a Alice mortos, e aí vamos assistir. Seus desgraçados! Jesse, levanta! Mãos pra cima, senão atiro nesse também. Não faz isso, Ellie. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês jogaram fora! Tommy! Vambora! A secura do realismo do Last of Us tá bem escancarado justo nessas horas, né? Um segundo pro outro, tudo vai por água abaixo, ninguém tá salvo. E você fica tipo, caralho, não quero ver mais isso, chega, né? Mas tudo isso nos leva pro próximo momento que acontece logo depois, que é... Depois de uma perseguição igual Tom e Jerry pelo teatro, as duas protagonistas enfim se enfrentam numa luta de arrepiar com uma violência e uma brutalidade num nível de detalhamento que eu nunca vi antes. E é tiro, porrada e bomba. Sabe o que me lembrou essa cena? Aquela luta final do filme O Regresso, com o DiCaprio, que o Glass e o Fitzgerald se pegam que nem um louco, que nem dois animal. Isso porque você ainda tá se recuperando da morte do Jesse e do Tommy, supostamente, né? O Tommy a gente vai saber que não morreu muito lá depois. E aí a Abby começa a ganhar e você pensa, Ellie, infelizmente, adeus. E aí a Dina aparece que nem uma louca em cima da Abby, que castiga ela de um jeito muito feio. Bora rever.
Para! Ela não tem nada a ver com isso. Ela tá grávida. Ótimo. Abby! Santo Lev, o anjo no ombro da Abby. Se não fosse por ele, a coisa ia terminar de um jeito muito mais feio. Depois de assistir isso, eu tive até que tomar um copo d'água. E o engraçado é que logo depois, corta pra uma cena, 1 ano depois, com as meninas já vivendo na fazenda. Sendo que eu tava tipo, ok, a Abby não finalizou, mas a chance delas morrerem por decorrência daquela luta era assustadoramente grande, né? Mas não, se recuperaram, tiveram até bebê, saíram no lucro. Brigam por qualquer razão. Conhecemos então toda a vida da Dina e da Ellie que elas construíram depois de todo aquele trauma, e elas recebem uma visita inesperada, principalmente pra nós, né? Que é o Tommy. Quando eu vi, na minha cabeça deu até um nó, eu fiquei igual aquele meme da Nazaré fazendo equação. E bom, nessa visita começa bem alegre, descontraída, né? Eles vão conversando e aos poucos, conforme a movimentação, a gente percebe as sequelas que ficaram no Tommy. E até o assunto chegar lá no elefante da sala, que é Abby. O Tommy saca um mapa, começa a falar informações que ele conseguiu, qual seria o paradeiro dela, ao que a Dina já repreende total, e aí a Ellie, sob pressão, acaba concordando que não queria mais saber daquela história. O Tommy então fica indignado, e aí começa a discussão. Ela vai pagar caro. Tommy. Foi o que você falou quando voltamos pra Jackson. Tommy! Que piada. Tommy, você sabe pelo que a gente passou. Me poupe. Ela fez uma promessa. Eu tô pouco me fudendo. Eu sei muito bem, Dina. É bem a sua cara. Escuta aqui. Todo. Você nunca mais volta no espaço. Eu coloquei esse momento aqui porque pra mim, pelo menos, foi bem triste ver até onde chegaram as marcas dos eventos que eles passaram. A obsessão por vingança continua e, claro, você entende todos os lados, você entende o ódio que o Tommy tá da Abby, afinal eles estavam de partida indo embora e aí ela aparece, mata o Jesse, mete um tiro na cabeça dele, deixa ele com sequela o resto da vida, fora que já tinha matado o irmão dele na frente dele, depois que eles tinham salvado ela dos infectados, e aí, claro, você também entende a Dina. Afinal, mano, tô vivendo aqui um paraíso depois de todo o pesadelo que a gente viveu, e aí você chega e quer fazer a gente reviver tudo aquilo novamente, e é claro que também dá pra entender a Ellie em conflito, ainda tá traumatizada pela morte do Joel, cansada, enfim, é foda. Com certeza foi muito bad ver um personagem querido como o Tommy, que tá aí desde o início do The Last of Us 1, ter esse destino tão difícil e vazio. E pra finalizar, não dá pra faltar ela, a briga final da Ellie e da Abby, a parte em que ninguém mais queria segurar o controle. O choque já começa quando a gente encontra a Abby nas pilastras, irreconhecível, desnutrida, cabelo cortado, o negócio já dá um embrulho no estômago. A Ellie solta ela e o Lev, os três vão até a beira do mar, dá uma tranquilidade quando você pensa, pô, bacana, a Ellie salvou a Abby, só que aí o tom vai ficando mais sinistro, aí a Ellie bate o olho no sangue, lembra do Joel sofrendo, e aí, irmão, o bicho pega. E ó, muita gente massacra a Ellie e eu vou passar pano pra ela, porque pra mim ela só tava blefando quando botou a faca na garganta do Lev. Se a Abby falasse, beleza, pode matar, ela não matava e ninguém me convence do contrário. Tá? Não é assim também não. Enfim, a sequência final é de fuder e vamos contemplar. Ai, meu dedo! Meu dedo! Eu não sei, a Abby deve ser parente do Kratos, a bicha não morre, mano, teimosa.
Cada vez que a Ellie cortava ela, eu sentia junto. E aquilo também, apesar de toda a violência e agonia que dá nessa parte, não tem como não enxergar também beleza, já que é aqui que a Ellie se lembra mais uma vez do Joel. Só que enfim, ela lembra dele num momento de paz, ali na varanda, violão. E nisso ela coloca um ponto final nessa história, deixando a Abby e o Lev irem embora. A Abby ainda dá uma olhada pra trás, já meio que entendendo o que tinha rolado. Sabe-se lá o que diabos aconteceu com ela e com o Lev, e assim se encerra o conflito de um dos maiores jogos de todos os tempos. E é isso, vítimas. Se curtiram o vídeo, deem um joinha, comentem qual foi o momento que mais impactou vocês, se teriam feito uma lista diferente. A gente tá chegando aí no fim dessa maratona de vídeos de The Last of Us que eu preparei, esse foi o penúltimo. E é isso, sofrimento, desgaste, esse jogo exige muito psicológico, viu, malandro? Ficamos em choque por aqui, um abraço, falou, a gente se vê por aí. Fala, peregrinos, esse é o Tá em Choque do seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e chegamos hoje ao último vídeo dessa maratona sobre The Last of Us. Agora eu vou dar um descanso pra franquia, e pra encerrar eu quero listar aqui e falar um pouco sobre cada organização, ou seja, grupo de pessoas com um objetivo em comum que aparecem ao longo dos games. Eu acho interessante a gente mapear elas porque todas têm histórias e uns panos de fundo muito bacana, e através dela a gente entende muito bem como que funciona aquele mundo hostil, um pouco do passado pós-apocalíptico ali, e curiosidades sobre alguns personagens que eu acabei não falando tanto até então. Já curtiu o vídeo pra ajudar? Se inscreve no canal e vamos! Agência Federal Responsável por Desastres. É uma facção antagônica ali do primeiro jogo. A Fedra é tipo um dos últimos remanescentes do governo dos Estados Unidos, que tá em atividade aí após uma década e meia de surto, e depois desse ali de 2013, esse grupo assumiu o controle dos militares e aí deu tipo um golpe de poder e assumiu a porra toda. Tentando conter a pandemia, a Fedra faz os militares mover todos os civis não infectados para grandes zonas de quarentena nas cidades grandes, só que aí o autoritarismo deles trouxe a criação dos Vagalumes, que era uma milícia dedicada a derrotar a Fedra e restaurar o governo, além de, claro e principalmente, encontrar uma cura para a doença. Com o passar do tempo surgem vários problemas para eles manterem as zonas de quarentena, entre os principais deles a escassez de alimento, os ataques dos vagalumes e outros surtos de cordyceps que estavam rolando lá dentro das zonas. E em 2033, 20 anos depois do surto, quase todas as zonas de quarentena já tinham sido abandonadas, só ficando um punhado no país inteiro, como em Boston, onde eles concentram todos os esforços, e nesse período muitos lugares que a Fedra abandona acabam sendo controlados por outros grupos, como os vagalumes ou caçadores, e até mesmo grupos de civis independentes que sobreviveram. Desculpa! Droga! Em The Last 1, a Fedra ainda tem um certo poder, com o controle do que sobrou do exército dos Estados Unidos, e é quando Joel, a Ellie e a Tess escapam da zona de quarentena e eles mandam os soldados atrás deles. Já na parte 2, em 2038, 5 anos depois, a Fedra já abandonou a zona de quarentena de Seattle há muito tempo, e é rapidamente mencionado através de alguns artefatos que eles ainda estariam ativos lá no Novo México lutando contra uma nova organização chamada The Ravens, os Corvos. Como eu disse, os Fireflies surgem como uma resposta contra a Fedra e pedem ali que outros ramos do governo fossem restabelecidos, e eles ganham muito apoio no momento em que os soldados acabam executando 6 vagalumes em praça pública. Eles conquistam algumas vitórias sobre os militares em várias zonas de quarentena, como em Pittsburgh, porém isso acabava gerando novos conflitos, já que para isso eles contavam com a ajuda dos cidadãos locais, então sempre se repetia aquele fenômeno, tipo, eles se juntavam com os cidadãos locais, derrubavam a Fedra ia embora, e aí rolavam novos conflitos porque os cidadãos locais não aceitavam o poder na mão dos vagalumes. Eles queriam que agora eles ficassem no comando, já que na visão deles, mudar de vagalume Fedra, vagalume, só trocaria o opressor.
Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos 2 ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Explodiram demonstrações após a execução de mais 6 supostos vagalumes. Por muitos anos eles falharam em conseguir uma cura, estabelecendo seu principal laboratório de pesquisa em uma universidade do Colorado. O Tommy, quando ele era um vagalume, ele visita esse lugar em algum momento, só que devido à presença de infectados, eles acabam transferindo a base da universidade pro Hospital St. Mary. Quando a Marlene, líder vagalume, descobre que a Ellie é imune ao fungo, ela pede que o Joel e a Tess contrabandeiem ela até o Capitólio para entregar para um grupo de vagalumes, mas como este grupo é morto pelos militares antes disso, os vagalumes ficam sem contato com a Ellie e com o Joel e pensam que haviam perdido a única chance de cura ao longo do ano que se passa ali em The Last 1, enquanto o Joel tá chegando com a Ellie lá. Quando a esperança volta, acontece o que a gente já sabe, muitos são mortos pelo Joel, incluindo a Marlene, e na parte 2 a gente sabe que depois desse evento, o golpe foi tão profundo que os sobreviventes votaram por desfazer os vagalumes oficialmente. Alguns queriam ir atrás do Joel e da Ellie pra continuar trabalhando na vacina, mas eram minoria. Começam então alguns rumores de que os ex-vagalumes estariam se reagrupando em Santa Bárbara pra dar continuidade ao objetivo do grupo, e assim a Abby e o Lev chegam lá atrás deles. Depois deles conseguirem fazer um contato com um cara pelo rádio, ele fala pra Abby que os vagalumes estavam numa base na Ilha Catalina, só que ao sair da casa, a dupla é atacada pelos cascavéis e são levados como escravos. E aí fica a dúvida cruel no ar. Aquele cara tava falando a verdade ou ele tava fechado com os cascavéis? E se ele tava mentindo ali especificamente, isso significa necessariamente que não tinha nenhuma verdade no rumor? Talvez nunca saibamos. Na equipe do entreposto de Salt Lake. Quem era o chefe do lugar? O Dr. Jerry Anderson. Ele era o meu pai. Os caçadores são compostos por ex-cidadãos de zonas de quarentena que foram abandonados pelos militares, alguns deles por se recusar também a obedecer os vagalumes, e a falta de suprimento acaba levando eles a se degradarem como caçadores assassinos que matam os peregrinos para conseguir suprimentos. Aqueles que a gente vê durante o primeiro jogo são residentes de Pittsburgh, e depois de anos vivendo numa zona opressora passando fome, o povo de lá começou a chamar a Fedra de mentirosa por não distribuir os alimentos de maneira igual para todos, então eles acabam se aliando aos vagalumes. E aí, estoura a maior treta lá, a Fedra é derrubada, vários soldados executados da pior forma possível, e aí depois os vagalumes também vazam, e agora os cidadãos controlam a cidade. Só que isso muda alguma coisa? Não, só piora. O desespero por comida continua, até que um dia uma família passava pela região e um casal de adolescentes assassina eles. Só que quando são levados a julgamento, o líder dos caçadores, que não se denominavam assim, né, mas meio que já eram, o líder, em vez de punir o casal, elogia eles, alegando que eles tinham conseguido comida e ordena a formação de pequenos grupos para se revezarem na caça de turistas. E aí, 2 pessoas acabam se opondo a isso, só para serem brutalmente assassinadas na frente de todos. É esse grupo que encurrala o Joel e a Ellie quando eles estão dirigindo, que um cara finge estar ferido, lembra? E em The Last of Us Parte 2, eles são só mencionados quando a Ellie quer ir atrás da Abby e pede que o Tommy permita que um grupo acompanhasse eles, mas ele recusa por medo de que os caçadores atacassem Jackson enquanto eles estivessem fora. E se os caçadores atacarem de novo? Isso tá vindo de você ou dela? É um argumento válido. Os canibais são sobreviventes que recorreram à captura e assassinato de qualquer viajante que encontrassem para comê-los como meio de sobrevivência devido à falta de alimento. Eles são liderados por David, que manda alguns homens para a faculdade onde o Joel e a Ellie estavam procurando os vagalumes. Só que eles não conseguem matar a dupla e informam o David de que muitos haviam sido mortos por um homem louco junto de uma garotinha. Quando a Ellie é recuperada por ele, o Joel já relativamente recuperado encontra um pequeno grupo e mata todos, menos 2. Ele tortura eles pra saber o paradeiro da Ellie. Enquanto isso, ela toca o terror na cidade dos canibais, ela mata o David e deixa ele sem um líder. De todos esses grupos escrotos, esse é o único que tem mulher e crianças. E na parte 2, a Dina chega a sugerir pra Ellie que talvez o grupo da Abby tivesse matado o Joel em retaliação a esse episódio, mas a Ellie acha que não. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha.
Depois de abandonar os vagalumes, o Tommy encontra uma cidade no condado de Jackson que foi transformada em um assentamento por Maria e seu pai. O Tommy se casa com ela e eles passam a tocar as coisas juntos. Quando o Joel e a Ellie são recebidos lá calorosamente, o assentamento ainda está nos seus estágios iniciais, onde algumas famílias já estão se instalando lá, uma cidade autossustentável, algo que Joel e o Tommy nunca pensaram que fosse possível. Eles conseguem fazer então um gerador funcionar, trazendo energia para uma cidade próxima, e 5 anos depois a comunidade segue sendo próspera, com vários cavalos, vacas, galinhas, estufas, mercados, pubs. As pessoas vivem em relativa paz por lá, e o Joel e a Ellie se integram bem, cada um ganha uma casa, e o povo é bem unido, lembra bastante as cidades do The Walking Dead, Alexandria e tal. Dá uma boa coçada. E aí, Jesse? Oi. WLF. A Frente de Liberação de Washington, informalmente chamada de Wolves, os Lobos, que é uma organização paramilitar de Seattle. O grupo habita na cidade nos últimos 15 anos, depois de retirar a Fedra do poder depois de uma guerra. Com o passar dos anos, eles se tornam xenófobos igual os caçadores, confiando só nos seus e agindo de maneira hostil com os de fora, aceitando alguns estranhos em algumas poucas ocasiões, como quando eles acolheram os ex-vagalumes Abby, Owen, Manny, etc e tal, devido ao treinamento deles. E lá dentro, entre eles, é só amor, uma comunidade com escola, hospital, ginásio, cozinhas, todo mundo se conhece, porém existe um lado mais sombrio ali dentro, né? Pra manter a segurança, alguns lobos já tomaram medidas extremas. O líder deles, Isaac Dixon, tortura e mutila estranhos capturados, especialmente cicatrizes, maneira pejorativa como eles chamam os Serafitas, o grupo rival. A lealdade lá dentro às vezes balança, muitos na WLF já se opuseram ao Isaac, alguns até desertaram pros Serafitas, principalmente aí em 2038, onde o Isaac tá mais maluco do que nunca, querendo vencer a guerra a qualquer preço. Não deixe ele dormir. Sim, senhor. Vamos subir. Bem no momento em que o Tommy, a Ellie e a Dina chegam na cidade procurando vingança pela morte do Joel, o Isaac ordena que todos os lobos se reúnam na base operacional para se preparar para um ataque final contra os Serafitas. Ao cair da noite, começa a invasão, que a princípio é bem sucedida, com a WLF matando vários Serafitas e tomando a ilha aos poucos, indo para as aldeias no interior, só que inesperadamente o Isaac morre baleado pela Yara, irmã do Lev, naquela treta quando a Abby fica entre eles, e foge. No esconderijo da Ellie a gente pode ouvir que tudo desandou, já que os Serafitas mostraram muita resistência e apesar da devastação na ilha, a invasão foi um fracasso, resultando na morte de centenas de soldados da WLF e prejudicando todo o trabalho que eles vinham fazendo nos últimos anos. E uma menção honrosa, é claro, aos cães de guarda da WLF, que são bem treinados para rastrear e atacar os invasores ao comando dos seus donos. A Ellie que o diga, né? Não adianta ela ser furtiva, que eles atacam, eles sentem o cheiro dela. Longa seja sua sobrevivência. E rápida a sua morte. Coloquialmente chamados de cicatrizes, são um grupo religioso primitivista. Eles surgiram ali conforme as pessoas começaram a seguir uma mulher que se considerava uma profetisa, que pregava que a queda da humanidade pelo Cordyceps foi causada pelos pecados e esforços para viver num mundo dependente de máquinas que a humanidade se propôs. Com o tempo, centenas se juntaram a ela e formaram sua própria comunidade numa ilha, a poucos quilômetros da costa de Seattle, e lá eles constroem casas nas árvores, criam fazendas. Os Serafitas prosperam com cerca de 1000 pessoas, batizando a sua cidade de Porto, onde vivia a maioria dos civis. Quando a Fedra é derrotada, a profetisa escreve suas crenças e ensinamentos e começa a pregá-los pela comunidade, basicamente começando uma religião. Depois da sua morte, os anciãos da comunidade passam a odiar a WLF e iniciam uma guerra pelo controle das áreas florestais. Eles criam santuários para homenagear a profetisa e obrigam os membros a aprender as suas orações, começando uma tradição de capturar os invasores e soldados da WLF e estripá-los enquanto oravam, para que assim seus pecados fossem expiados. Segundo Lev, eles usaram os ensinamentos da profetisa para justificar esses atos, embora nada disso conste nos textos sagrados.
Anos depois, uma paz é negociada entre os Serafitas e a WLF, porém o desejo crescente entre os idosos lá de controlar certas partes da cidade fazem uma guerra estourar de novo. Em algum momento eles fizeram bases no alto dos arranha-céus, construindo pontes entre os prédios para facilitar a circulação pelo terreno controlado pela WLF. O Lev demonstra desejo de se juntar à sua irmã Yara na nova guerra, mas os anciãos arranjaram para ele se casar com um Serafita. Ele, que é um garoto trans, se recusa e raspa a cabeça, ato que é considerado blasfêmia, traição. Ele e a Yara são então classificados como apóstatas e condenados à morte caso encontrados. A ilha é devastada na sua grande parte depois dos ataques surpresas da WLF, e eles só não foram exterminados por completo porque já esperavam por um ataque há meses, por isso tiveram uma reação rápida, derrotando pelo menos 3 batalhões dos lobos, fora o baile. Todos os Serafitas têm cicatrizes no rosto que a profetisa afirmava como um reconhecimento da imperfeição natural da humanidade. Eles estão tomados por pecado. Libertai-os para que eles conheçam. Uma gangue de bandidos escravistas de Santa Bárbara, na Califórnia, que são inimigos finais em The Last of Us Part 2. Eles são um grupo fortemente armado de sobreviventes hostis que vivem numa mansão à beira-mar. Eles têm várias armadilhas instaladas na cidade toda para pegar infectados que usam como cães de guarda e humanos para serem forçados à escravidão. Os que resistirem demais são mandados para as pilastras, umas vigas de madeira na praia onde eles ficam amarrados e deixados para morrer. Os cascavéis são sádicos, cometem crueldades por diversão. Muitos fugitivos roubam armas só pra cometer suicídio, pra se livrar desses caras. É o grupo mais miserável e nojento da parte 2 inteira. No final, a Ellie, que tá lá à procura da Abby, liberta vários prisioneiros que roubam as armas e atacam os cascavéis, botando fogo na mansão e dando início ali a uma vingança. A gente pegou uma Abby uns meses atrás. Sei. Cavalona. Loira. Bração que nem o meu. Tava com um moleque com a boca toda cortada. E só pra finalizar tem os Corvos, que se sabe muito pouco sobre. Segundo a Dina, é um grupo formado por desertores da Fedra e civis que estavam guerreando contra a Fedra no Novo México. Uma coisa que se sabe é que eles são poligâmicos, ou seja, putanheiros. E é isso então, galera, esse foi o vídeo, valeu por assistirem até aqui, a gente se vê por aí, se cuidem, falou, não esquece de compartilhar o vídeo no Twitter, redes sociais, Instagram, Facebook, compartilha aí no grupo da família, fala, ó, moleque fala de terror, muito legal, eu agradeço muito e até semana que vem. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. O sucesso de The Last of Us em 2013 se deve a muitos fatores, tamanha a excelência do trabalho da Naughty Dog, e um dos principais deles, com certeza, é a afeição que o público criou pelos dois protagonistas, o Joel, um cara durão com passado sombrio de coração fechado, e a Ellie, seu contraponto, uma garota inocente, doce, que apesar de já ter nascido num mundo devastado pelo apocalipse, de alguma forma se mantém intocada por essa ruína, sendo a personificação do que restou na humanidade aos olhos do Joel e também dos nossos, os jogadores. Logo no começo de The Last of Us 2, que saiu no ano passado, 2020, você percebe uma mudança na personagem. É como se ficasse evidente em algum lugar, mesmo sutilmente, que ela havia endurecido. E isso fica claro antes mesmo do incidente traumático que ela enfrenta, o qual a história do 2 vai girar em torno. E eu diria até mesmo antes da passagem de 4 anos no tempo, quando o Joel vai dar pra ela o violão. Ali mesmo, quando a gente não pode mais sentir a alegria, a leveza, a inocência da Ellie, a gente percebe que aquela garota que a gente se apaixonou no primeiro jogo já não existe mais. Mas então, onde foi que essa transformação aconteceu? Esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e aqui vamos analisar em que momento do primeiro jogo foi que a Ellie precisou abandonar a sua antiga eu e dar início à sua jornada até ela se transformar na assassina sangue frio que a gente vê aqui em The Last of Us 2. Vem comigo.
Ao longo da aventura no primeiro jogo, a gente vai vendo o desenrolar da relação pai e filha que vai se estabelecendo entre os personagens, e um artifício muito usado para que as conexões entre eles sejam criadas aos poucos é a curiosidade da Ellie sobre o mundo em geral, já que ela teve pouquíssimas experiências fora das zonas de quarentena em que ela foi criada. Isso resulta em cenas muito fofas e engraçadas, ela sempre questionando o Joel sobre tudo, às vezes até trollando ele, como nessa cena aqui. Ah, por que as páginas grudam? E é assim a dinâmica entre os dois, sempre explorada ali nos intervalos de um pesadelo pro outro que eles enfrentam quando tentam chegar do ponto A ao B, e quando finalmente o Joel abraça seu destino, desistindo de deixar a Ellie sob os cuidados do Tommy, quando ele decide levar ela até os vagalumes não pela importância da missão, mas sim pra continuar perto da garota, quando tudo parece que vai dar certo, chega o inverno. Desculpa. Pronto. Terminou. E eu não me refiro só à estação, a metáfora é bem clara. Chega aqui o momento onde a Ellie vai precisar deixar o verão pra trás, a sua infância, o que restou dela no caso, o seu calor, a sua inocência, e só assim ela vai ter alguma chance contra o que estaria por vir. Meu nome é David, e esse é meu amigo James. Estamos com um grupo maior, mulheres, crianças, temos muita fome. Eu também. Mulheres e crianças, todos famintos. Bom, talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí. Um Joel gravemente ferido, a temperatura abaixo de zero e um novo inimigo revelado, tudo agora estava nas mãos da Ellie, sozinha, sem nenhum reforço a caminho. Na fuga, o cavalo, cujo nome Kalos havia sido dado pela Ellie mesmo depois do Joel alertar que o mais sensato era não dar nomes para não se apegar ao animal, ele é atingido e morto, e aí ela é capturada em seguida e descobre que o grupo liderado pelo David praticava canibalismo. O vilão tenta criar uma dinâmica super estranha com a garota, mostrando até um fascínio por ela. Com a rejeição dela, ele fica tomado por raiva e decide cortar ela em pedaços, destino do qual ela escapa usando de muita astúcia. Começa então um confronto final entre eles, em meio a incêndio que vai se alastrando pelo estabelecimento. Essa parte toda parece inclusive uma história à parte de todo o jogo, lembra aqueles filmes de suspense da tela quente onde um homem malvado precisa ser detido por pessoas vulneráveis. E é especial. Nessa altura, o Joel já se recuperou a ponto de conseguir ir atrás dela e chega bem no momento crítico. Eu lembro que quando eu joguei essa parte eu pensei, ok, o Joel chegou no lugar e vai dar tempo dele salvar ela. Só que não é o que acontece, a própria Ellie consegue fazer o improvável. Ela vence o David, o matando de maneira brutal, e só em seguida o Joel aparece pra conter ela. E isso faz todo sentido, afinal, como eu falei, parece uma história desligada do resto do jogo, a história do amadurecimento precoce da Ellie nessa trama que ela tava sozinha e precisava vencer o desafio com as próprias mãos para assim concluir o arco que foi proposto. Nesse momento, o roteiro não estava trabalhando a relação pai e filha do Joel e da Ellie, por mais que a maior parte da história seja sobre isso. Era sobre outra coisa. Ellie! Para! Não toque em mim! Não! Enfim, depois disso chega a primavera, mas as feridas na garota são tão profundas que fica evidente que ela agora havia mudado, que é como Frodo fala no Senhor dos Anéis,
como recuperar sua vida antiga quando tanta coisa aconteceu. E isso somado à última dor que ela ainda ia ter que lidar, que é o fato dela não só não poder salvar a humanidade como ela gostaria, como também saber que isso foi a causa da morte de dezenas de pessoas lá no Hospital dos Vagalumes pelas mãos do seu próprio pai, nos leva de volta ao início do segundo game, onde por mais que ainda a gente veja ela com a mesma idade ali do primeiro, a sua personalidade já tá bem diferente e um silêncio intenso e triste aflige aquele que contempla a obra, no caso, o jogador. Boa noite. E é isso, pessoal. Quem curtiu o vídeo, compartilha aí pra ajudar a gente. Nos sigam nas redes sociais, ativem o sino pra receber a notificação. Tamo junto, valeu, a gente se vê por aí. Muito boa noite, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje eu quero seguir minhas brisas filosóficas aí na história do The Last of Us 2. E dessa vez eu quero focar em outro aspecto da história, que são as decisões e o peso que cada uma carrega e as consequências que vêm com elas. Em 2013, a gente foi surpreendido pelo novo e arrasador sucesso da Naughty Dog, que entrega uma experiência cinematográfica dentro de um universo que simula de um jeito perfeito a realidade como a gente conhece, ao mesmo tempo que tudo gira depois de um apocalipse zumbi, ou seja, ficção científica pura. A gente então no começo assume o Joel, que é um assassino contrabandista, que há 15 anos tem sofrido pela perda da sua filha durante o colapso da sociedade, só que até lá o game já permite que a gente entenda as regras desse universo quando a gente joga com a Sarah, ou seja, ninguém tá salvo, cada ação importa e sempre há consequências. Não! 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 Por favor. Isso me lembra bastante outras obras como Game of Thrones, claro, nas suas primeiras temporadas, né? E mais ainda a trilogia mais recente do Planeta dos Macacos, que a propósito tem uma semelhança visual absurda com The Last of Us e também a mesma premissa, né? Um mundo devastado por um vírus. Mas nessas três obras, a característica que mais aproxima elas é a quantidade de vezes ao longo da história onde a gente vê as consequências desastrosas das ações dos personagens. Sejam elas precoces ou tardias, tipo em Game of Thrones. O Jaime Lannister é capturado por homens sem nenhum tipo de código moral, assassinos, né, estupradores, saqueadores. E ele, que é um personagem que é central na trama, conhecido pelas suas habilidades de espadachim, acaba perdendo a mão, porque ele tenta ludibriar o líder do bando. Ele se acha superior intelectualmente ao cara e isso acaba causando a queda dele. O Robb Stark também, um rei, né? Ele quebra uma promessa feita por um lorde rancoroso, o que culmina na sua morte durante uma cerimônia de casamento e é o declínio da sua casa milenar. Tudo porque ele foi burro. Em Planeta dos Macacos já o César ignora os sinais de extermínio e crueldade que o Koba, que até então é seu amigo, demonstra pela raça humana, já que esse por muito tempo sofreu nas suas experiências de laboratório. E o Koba, percebendo que o César tinha afeto por humanos, trai o seu líder covardemente e aplica um golpe de estado, resultando numa puta carnificina. E mais do que isso, no terceiro filme, logo no começo, o César decide poupar a vida de um humano que foi capturado, e esse humano mais tarde é responsável pela morte de outro personagem muito importante, também não quero dar muito spoiler aqui. Enfim, verossimilhança nesses universos é sempre respeitada e a conta sempre fecha. Diferente de outras obras onde as ações dos personagens não contribuem para um fechamento de arco, é só para o roteiro conseguir chegar com pressa na situação onde os autores querem chegar. Caesar. Weak. Ao longo do primeiro game, a gente acompanha o Joel e a Ellie firmando um laço de pai e filha durante a corrida pela sobrevivência, né? A gente se afeiçoa aos personagens de uma maneira muito intensa e a gente acredita na legitimidade da relação entre eles, daquele amor, aquele carinho. É perfeitamente crível. Ele, pela primeira vez em muito tempo, passa a abrir o seu coração pro amor
e ela encontra pela primeira vez amparo, a sensação de ser querida e protegida, né? Na vida, foi a primeira vez que ela encontrou algo do tipo. E tudo isso nos leva até o final controverso do The Last of Us 1, que é quando eles chegam no destino, o Joel é informado que para que uma cura fosse feita, seria preciso sacrificar a Ellie, e ele já super familiarizado com a monstruosidade que a raça humana era capaz de cometer, e também com a dor de perder uma filha amada, o nosso protagonista toma uma decisão. Nossa. Doutor? O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levar. É um não se Animal! O The Last of Us 2, na sua abertura, já vai direto ao assunto. A escolha do Joel, que quase num súbito impulso decide tirar a Ellie da instalação, eliminando todos os que tivessem no caminho, tirando cada vida que fosse necessária, jogando fora a única chance da civilização atingir uma cura. A gente acompanha a sua narração dos fatos pro Tommy, seu irmão, que após refletir no caminho de volta para casa, ele fala pro Joel que se tivesse no seu lugar, provavelmente teria feito a mesma coisa. Acho que não teria feito diferente. Depois disso, a gente observa como a mentira que ele contou pra Ellie afeta a relação dos dois, já que a garota vê que o seu protetor não contou a verdade pra ela sobre o desfecho da jornada anterior deles. A interação entre eles muda, onde antes tinha só leveza e inocência, agora parece que pairava ali uma sombra, né, só questionamento, dúvida. É um clima pesado que parece resistir até mesmo a passagem de 4 anos no tempo que a gente vê em seguida, que é quando a gente vê ali uma Ellie já adulta com toda uma angústia que ela parece ter acumulado ao longo dos anos. A gente contempla então o progresso que eles fizeram em Jackson, uma cidade fundada, né, pelos sobreviventes, liderados pelo Tommy e pela Maria, sua esposa, e todo o sistema de funcionamento lá da fortaleza. Incrivelmente lá mal se podia lembrar que fora dos muros tinha um mundo devastado. Crianças, casais, amigos, animais, tudo moldava a pacífica comunidade, permitindo que os horrores do mundo afora fossem esquecidos, nem que fosse por alguns instantes. A Ellie e a Dina, seu interesse romântico, partem para uma patrulha, e logo após isso a gente toma o controle de uma nova personagem, Abby. Logo a gente compreende que as intenções da Abby contra os nossos heróis são hostis. Ela e seu parceiro Owen, com quem ela tem até um romance secreto, eles rondam as proximidades de Jackson procurando falhas na defesa da cidade, com o objetivo de capturar alguém em especial. Por ironia do destino, a Abby é salva pelo Joel e pelo Tommy durante um ataque de vários... O trio foge pro abrigo onde o grupo da Abby e do Owen tava, e lá o inesperado acontece. A Abby mata o Joel a sangue frio após esse baixar sua guarda por um instante e revelar o seu nome, seja por uma falsa sensação de segurança pela presença do Tommy ou pela proximidade de Jackson, a casa deles, seja pela adrenalina da recente batalha pela sobrevivência, que ele tinha acabado de contar com a ajuda, né, da sua assassina, ou seja por um simples erro cometido pelo personagem, seja como for, uma palavra culmina na sua morte, que é assistida pela Ellie, que chega tarde demais no local. Joel, levanta! Joel, levanta, porra! Curiosamente, o grupo poupa a vida da Ellie e do Tommy, que voltam devastados para a cidade, e assim começa a nova jornada. Acompanhada da Dina, a Ellie parte para Seattle em busca de vingança, e no percurso muito sangue é derramado, logo surgem as primeiras vítimas da vingança da Ellie, que um por um ela vai eliminando todo o grupo responsável pela morte do seu pai, contando com a ajuda da Dina, do Tommy, que tinha pego a dianteira para vingar a morte do irmão, e do Jesse, ex-namorado da Dina, que queria só ajudar os seus amigos, mesmo que não tivesse nenhum envolvimento com a história. Ao longo disso a gente vai ver diversos flashbacks de episódio ao longo dos anos, e num deles a gente descobre que o Joel já tinha revelado a verdade pra Ellie em dado momento. O preço disso, claro, foi o distanciamento da Ellie, que não aceita o ocorrido, já que, na visão dela, a escolha não era do Joel, mas sim dela, que teria dado a própria vida de bom grado pelo futuro da raça humana. A gente volta então pra pele da Abby, e aí a gente começa a ficar a par do seu lado na história, até começar a entender e até simpatizar com a personagem. Ela é membro da WLF, organização militar cujo o objetivo era retomar os territórios que foram hostilizados por facções, saqueadores, seitas e os infectados, né? E a Abby tem uma relação de amizade com seus companheiros, apesar que nem sempre ela tá em harmonia com todos eles, muito menos com seu líder. Mais tarde, numa conversa com o Owen, seu amante revela ter perdido a gana pela causa deles, passando a fazer uma leitura mais humana da situação em que eles se encontravam. Uns poucos cicatrizes, e aí... eu acertei um na cabeça, com força. Ele foi pro chão. A arma dele estava bem do lado.
E ele não pega. Em vez disso, ele vira pra mim. E ele era velho. Cansado. Ele tava... pronto. Em dado momento, a Ellie é capturada por cicatrizes, ou serafitas, como eles se chamam, que é uma seita religiosa fanática que segue a própria interpretação das escrituras de uma profetisa, e após ela ser salva pelo Lev e a Yara, ex-membros da seita, o trio vai até o esconderijo do Owen para tratar, os ferimentos da Yara, e aí o Owen propõe para Abby que eles sigam a vida juntos, dando a entender que ele deixaria a Mel, sua esposa, por ela. Só que esse momento de escolha é interrompido pelo Lev, que decide ir até a vila dos Serafitas atrás da sua mãe. Chegando lá atrás dele para resgatá-lo, a gente descobre que a mãe dele tentou matar quando ele voltou, e no meio da briga ela acabou morrendo ao bater a cabeça. A Yara também morre no processo, mas não antes de dar uma chance de fuga pro seu irmão e pra Abby. Abby que agora precisaria enfrentar os seus antigos companheiros no meio de uma invasão na aldeia dos Cicatrizes, e no meio do caos ela milagrosamente consegue escapar com o Lev de barco. Tudo isso culmina no segundo encontro entre Abby e Ellie, que resulta na morte do Jesse e nas sequelas do Tommy. A Abby poupa a vida da Ellie e da Dina, que estava grávida do Jesse, e depois de um embate violento a gente avança um pouco mais de um ano no tempo, e a gente vê a vida na fazenda pacífica que a Ellie e a Dina têm, ser interrompida pela visita do Tommy, que indica o paradeiro da Abby, e depois de uma intensa oposição da Dina, a Ellie decide partir para a vingança final, e essa decisão tem um preço. Como a gente vê no final do game, a Ellie retorna para a fazenda e encontra a fazenda abandonada, sem a sua família e tal. E aí ela, sem rumo, sem objetivo, lembra da sua última conversa com o Joel. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Aqui a gente nota a sutileza do roteiro, que apresenta pra gente uma interação difícil entre dois personagens que foram endurecidos e muito magoados. A gente percebe que é uma cena seca, que fala muito mais do que as palavras. Se Deus me desse outra chance, eu teria feito tudo igual. Ou seja, ele nunca tinha aceitado o destino da Sarah, sua filha. É uma ferida que ficou aberta no seu peito por muito tempo, cicatrizando só quando ele conheceu a Ellie, quando ela chegou na sua vida. Essa que já foi a segunda chance que Deus tinha dado pra ele na sua concepção. E só a ideia de deixar sua filha de consideração morrer, isso sim, pra ele, seria o fim de tudo, o fim da humanidade. E também vale notar, uma pequena ação da Ellie, que foi ir até a casa do Joel, conversar com ele depois daquela briga na festa, e finalmente demonstrar um indício de perdão pro Joel, foi como encerrar a história dos dois de uma maneira justa e digna. Que no dia seguinte ele morreu. Agora você imagina se o último contato que ela tivesse tido com ele em vida fosse ela brigando com ele daquele jeito super escroto na festa. Ou seja, em The Last of Us, tanto no micro quanto no macro, tudo que se faz reflete de alguma maneira, assim como na vida real. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Segue a gente nas redes sociais e a gente se vê por aí. Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser vir junto, ótimo. Salve, vítimas! Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje a gente volta a falar do estimado The Last of Us 2. Nesse vídeo que eu quero só dar uma brisada em toda essa questão do ciclo de vingança e terror que a Ellie e a Abby protagonizam na história do game. É mais uma conversa de uma pessoa só, eu quero bater um papo, porque eu mesmo acabei de zerar o jogo e eu tô tentando entender melhor o que eu vi. Aí segue a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus. Você matou meus amigos. Deixamos vocês viverem. E vocês desperdiçaram. Bom, enquanto que no primeiro jogo desenrola a história com base no nascer de um sentimento, na floração do amor que o Joel sente pela Ellie, essa sequência trata sobre permitir que um sentimento morra, no caso o ódio da Ellie pela Abby. O Joel mata o pai da Abby, a Abby mata o Joel, a Ellie mata o cara da cicatriz, o outro, a Mel e o Owen.
O Tommy mata o Manny. A Abby mata o Jesse e sequela o Tommy. A Abby poupa a Dina e a Ellie pelo Lev, e a Ellie salva a Abby e depois poupa ela pelo Joel. Abby, depois de ser torturada e desnutrida, parte sem rumo com o Lev num barco. A Ellie é deixada pela Dina, fica sozinha e vai embora sem rumo. Muito foi criticado sobre a Ellie ter poupado a Abby no final. Quando na abertura do jogo ainda eu assisti o assassinato a sangue frio do Joel, um personagem querido que a gente era familiarizado, estranhamente pelas mãos de uma personagem recém-apresentada e que pior, era controlada por a gente, o jogador, me veio um misto de emoções. Raiva, tristeza, curiosidade, é claro, afinal não se sabia quais que eram as motivações da nova, entre aspas, vilã da história. Eu também senti um senso de inevitabilidade, já que dentro do contexto que o Joey se encontrava, depois de tantos anos de luta num mundo hostil daqueles, com tanta façanha, tanta morte acumulada, ao longo desses quase 20 anos de pós-apocalipse, a morte dele faz todo sentido. O que pega a gente de surpresa é a maneira como ela é jogada na nossa cara. Esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Começa então a busca por vingança. A gente assume a Ellie, arma na mão, maldade na mente, e até metade do game a gente percorre Seattle atrás dos membros do grupo da Abby, e a Ellie passa a eliminar não apenas eles, mas qualquer um que fique entre ela e o seu objetivo, encontrar e matar a Abby. O abalo psicológico da Ellie vem quando ela, sem saber, mata uma mulher grávida, ainda que entre muitas aspas, legítima defesa, uma vez que ela tava ali atrás de outra pessoa e tal. E depois de voltar pro teatro onde ela tava abrigada, a Ellie é surpreendida pela Abby de novo, e é nesse momento climático que a história volta no tempo pra nos contextualizar melhor, revelando a perspectiva da Abby desde o final do primeiro game. E é revelado então que a garota era filha de um médico, o mesmo que seria responsável pela criação da vacina através da Ellie e que depois seria morto pelo Joel. O maniqueísmo dos personagens, que nessa altura já tinha sido rompido, o é ainda mais quando a gente vê o conflito nos envolvidos. E afasta aquela ideia do cientista malvado que queria só brincar com a vida da Ellie, e aí a gente tem uma dimensão de quantas vidas tinham sido afetadas pelos ocorridos daquela noite. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pensa em todo mundo que vamos salvar. E é quando a gente avança para uma Abby já endurecida pelos eventos, quando a sua vingança já havia sido concluída. Quando ela acaba tendo seu caminho cruzado com o Lev e a Yara, dois cicatrizes fugitivos, ela constrói entre eles uma relação parecida, ironicamente, com a do Joel e da Ellie no game anterior. Eles eram de mundos diferentes, tinham objetivos e visões diferentes sobre as coisas, mas detectaram algo uns dos outros que permite mais tarde a criação de uma família. Mais tarde, na sua tentativa de resgatar o Lev na Ilha dos Serafitas, quando ele vai atrás da mãe dele, a Abby encontra o seu amigo e companheiro de serviço, o Manny, que tá tendo problemas com o sniper, e depois de muita batalha, o Manny acaba sendo morto pelo atirador, que é revelado ser o Tommy. Ao voltar pro esconderijo, a Abby descobre os corpos da Mel e do Owen, assim como da sua fiel cadela, Alice. É quando tudo isso nos leva ao presente, quando, depois de matar o Jesse, a Abby atira na cabeça do Tommy e trava o seu embate com a Ellie, do qual ela vai sair vencedora, poupando a vida da Dina e da Ellie a pedido do Lev. Para! Ela não tem nada a ver com isso. Ela tá grávida. Ótimo. Abby! A partir daí o game permite pra gente uma pausa pra respirar, passa o tempo, a gente vê a Ellie vivendo uma vida feliz com a Dina na fazenda, enquanto a Abby e o Lev vão pra Santa Bárbara atrás dos Vagalumes, que é o grupo revolucionário que a gente vê no primeiro jogo, cujo objetivo é encontrar a cura, e depois da chacina do Joel no hospital acabou sendo dissolvido. Segundo boatos, haviam vagalumes remanescentes lá em Santa Bárbara, que estava reunindo esforços para que a organização se restabelecesse.
Ao sair de uma casa, a Abby é capturada por um grupo de matadores chamado Cascavéis, e meses depois a Ellie chega na região à sua procura e depois de algumas desventuras acaba encontrando a sua inimiga pela última vez. É você. A luta entre elas à beira-mar é intensa, mas no fim a Ellie sai vitoriosa. Era a hora dela então encerrar o ciclo de vingança, poupando a vida da Abby, que segue o rumo com o Lev pelo mar. Eu tenho ouvido muitas críticas a respeito desse desfecho, já que muita gente queria que tivesse sido diferente, que a Ellie tivesse matado a assassina do Joel e tal, mas eu tenho pra mim que esse teria sido o caminho fácil, enquanto que a Naughty Dog optou pela escolha mais corajosa. Aquela atitude, pra mim, não significa que a Ellie havia perdoado a Abby. Ela só concluiu naquele momento derradeiro que nada daquilo mais fazia sentido. Ela se lembra do Joel, não na sua morte terrível, lembrança que atormenta ela ao longo do jogo inteiro, mas sim num momento pacífico na varanda da casa dele, onde ele olha pra ela com aquele olhar paternal. E como em muitos momentos do The Last of Us 2 nos entrega um roteiro sensível e pontual, onde o que a gente vê diz, às vezes, muito mais do que os diálogos. O Joel jamais iria querer que a Ellie tivesse saído de Jackson pra ir atrás de vingança, se expondo a tanto perigo, e com certeza ele não ia querer que ela matasse sangue frio uma mulher vencida, cujo ainda um garoto inocente dependia dela. E é isso que a Ellie se dá conta, e é isso que segura a mão dela, tipo, ué, pera isso, mas e a vingança? Tinha que ter a vingança, meu amigo. A vingança já tinha acontecido várias vezes ao longo de toda essa história. Tipo, a Abby ter matado o Joel foi uma vingança. A Ellie ter matado todo o grupo da Abby foi uma vingança. A Abby matar o Jesse e sequelar o Tommy foi ela se vingando de novo. E aí beleza, a Ellie mata a Abby na frente do Lev, ia dar continuidade para um ciclo que devastou as duas protagonistas por todo esse tempo. No final da história, a gente vê uma Abby frágil e desnutrida, vagando com um destino totalmente incerto, enquanto a Ellie termina de uma maneira semelhante, porém agora um pouco mais esclarecida, e as duas no final têm pelo menos possibilidades pela frente. E é como Owen diz na conversa com a Abby lá no barco, talvez elas tenham parado de seguir a luz, de ir atrás daquilo que traria a ruína delas. Vai ver, a gente parou de procurar a luz. Pode ser.